A paz do Senhor, meus irmãos, todos bem, todos felizes? Aqui é o professor Tiago Nascimento, chegando com mais uma aula para o segmento da UMADIO EBD. Este é o canal da IEADIO EBD e se você ainda não está inscrito, confere aí, já faz a sua inscrição, assina o sininho, né? Clica no sininho para receber aí as notificações. Muito bem, dito isso, então vamos aqui ao conteúdo da lição. Estamos já nos aproximando aqui rapidamente do final desse trimestre. Estamos então na lição de número 11, que vai ser ministrada aqui então no dia 14 de setembro de 2025. E esta lição traz como título A Carne e o Espírito, a luta que existe em nós. Eu tenho certeza que você está tendo aí um grande proveito ao estudar esta revista, A Liberdade em Cristo, né? Um estudo da Epístola de Paulo aos Gálatas. E se você está realmente tendo bom proveito aí na sua classe, eu já peço que você interaja conosco. Deixe o seu comentário aqui embaixo, diga de onde que você está nos assistindo, como tem sido aí esta lição, esse estudo aí junto à sua classe, junto aos seus jovens. E claro, deixe também a sua sugestão aqui nos comentários de como que num próximo trimestre nós podemos ajudar melhor você aí, então a lecionar para a sua classe. Esta lição de número 11, então, ela traz como texto principal Gálatas 5:16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O resumo da lição nos traz: a quem nos submetemos mostrará se andamos na carne ou no espírito. O texto base dessa lição é Gálatas 5, de 16 a 23, que vai tratar aqui das obras da carne e do fruto do Espírito. E aqui, professor, antes de você iniciar a sua aula, tem uma sugestão aqui na orientação pedagógica que eu achei bem interessante de você fazer aí na sua classe. Então, logo depois de você ter feito a leitura do título da lição, do texto principal, antes de entrar na introdução, antes de fazer a leitura do texto bíblico, que está lá em Gálatas 5, de 16 a 23, então você fará esta dinâmica aqui. O comentarista da lição sugere, então, na orientação pedagógica, que você divida a sua classe em dois grupos, pode ser um de moças e um de rapazes, né, ou conforme tiver aí a distribuição aí na sua classe, e aí você vai entregar para eles folhas de papel e também uma caneta para que eles coloquem ali o fruto do Espírito citado em Gálatas 5. Então, sem eles consultarem a Bíblia, sem consultar o celular, né, para ver se eles realmente entenderam, aprenderam isso, né? É um assunto assim bem básico, né? Citar ali o fruto do Espírito, a gente vê isso muito já desde a classe infantil, né? Nos cultos infantis, né? Tem essa questão do fruto do Espírito, tem hinos também, né? Musiquinhas, enfim, então vamos ver se eles estão com a memória boa, né? Então você pode distribuir as folhas e pedir para que eles relacionem ali os 9 gomos, vamos chamar assim, né, do fruto do Espírito. E aqui a sugestão ainda nos diz: ganha o grupo que tiver mais acertos. Conclua a atividade explicando que a quem nos submetemos mostrará se andamos na carne ou no espírito. Então você pode, inclusive, se a tua classe tiver aí um bom desempenho, né, se você realmente tem jovens que conhecem o fruto do Espírito, você pode colocar cronometrado. Então o primeiro grupo que conseguir entregar a folha com os 9 gomos, né, eu chamo de gomos aqui do fruto do Espírito, né, então você atribui ali uma pontuação, pode levar um brindezinho, enfim, para começar então a sua aula aí nessa manhã já de uma forma mais dinâmica, né, para dar aquela acordada, aquela despertada já logo pela manhã. Então, uma orientação bem interessante aqui, essa dinâmica que a lição nos traz na orientação pedagógica. Bom, entrando aqui na parte do conteúdo, então o texto bíblico é Gálatas 5, 16 a 23, que aborda então obras da carne e fruto do Espírito. No primeiro tópico, traz andando no Espírito. Então, aqui você vai fazer uma introdução antes de entrar no tópico 2, que vai tratar das obras da carne. E no tópico 3, que vai tratar do fruto do Espírito, este primeiro tópico ele traz uma importante reflexão que você deve fazer aí com seus jovens sobre o que é andar no Espírito e sobre a luta que existe em nós, no segundo subtópico, entre a carne e o Espírito. Eu acredito que seja já de conhecimento seu e dos seus alunos, né, que Paulo aqui está tratando, então, discutindo, né, principalmente nesta epístola aos Gálatas, contra os judaizantes, aqueles que queriam trazer as obras da lei como se elas fossem necessárias para a salvação. Um assunto que, como nós vimos já desde o início, lá na primeira lição nós já vimos esse contexto, esse assunto só ficou bem resolvido após o concílio de Jerusalém, né? o chamado assim, primeiro concílio em Jerusalém, que é ilustrado ali no livro de Atos, capítulo 15, capítulo 16, né? As repercussões desse concílio. Como a epístola aqui aos Gálatas possivelmente foi escrita antes desse concílio, então o grande objetivo de Paulo é tratar
contra os judaizantes e levar os Gálatas de novo para essa questão da liberdade em Cristo, da vida no Espírito. E a lição anterior, né, domingo passado, você estudou aí com seus jovens justamente a respeito da liberdade. E agora, Paulo ele dá aqui uma continuidade, dizendo que foi para andarmos em Espírito, então que Cristo nos libertou. E essa liberdade é o quê? É a liberdade da lei. A lei, ela serviu, né? Ela teve ali a sua utilidade. A gente não precisa aqui necessariamente falar contra a lei. Nós já deve ter estudado isso aí na sua classe, né, em lições anteriores, que a lei ela era até chamada aqui por Paulo de o pedagogo, né, o aio, aquele servo que levava a criança até o ensino, até o conhecimento. Mas vindo, porém, o evangelho, a graça, a liberdade em Cristo, então a lei ela tornou-se inútil, tornou-se ineficaz. Se porém, esse é o bote central aqui, né, de Paulo nessa carta aos Gálatas, se porém os Gálatas quisessem continuar seguindo a lei, então eles acabariam incorrendo num grande erro, num grave erro, porque eles estariam se subjugando, né, se sujeitando de novo a um peso que eles não precisavam. E como reflexo daquilo, então é por isso que ele vai trazer esse contraste aqui no capítulo 5, né? Digo, porém, andai em espírito. Por quê? Se eles continuassem seguindo a lei, como reflexo daquilo, eles invariavelmente cumpririam a concupiscência da carne. Então, muito importante fazer esta leitura do texto bíblico e você vai fazer a sua aula, né, seguindo aqui este comentário de uma forma bem expositiva, né, foi criado aqui pelo autor, né, ele vai analisando trecho por trecho. Então, o versículo 16 de Gálatas 5 nos diz, digo, porém, andai em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. Então, aqui ele traz esse contraste entre andar em espírito, que significaria o quê? Viver aquela liberdade para a qual Cristo nos libertou, que foi estudado no domingo passado. E a lei, né, o subjugado da lei, ela vai trazer como consequência a concupiscência da carne. É uma questão até bem... Na psicologia infantil, né, se fala muito hoje a respeito disso, de tu ter uma aprendizagem positiva e não negativa. Quando você usa muito a palavra não, né, para a criança, né, não faça isso, não faça aquilo, você na verdade está abrindo para ela a possibilidade de que aquilo existe. Então a educação ela precisa ser mais positiva, né, faça aquilo, faça tal coisa, onde você então exalta as boas atitudes, aquilo de bom que precisa ser feito. E mesmo quando você coloca o não faça tal coisa, né, o tal coisa talvez ele fique mais evidente. Então é muito interessante essa abordagem, né, da psicologia educacional, né, enfim, atual. Então, nesse sentido aqui, o que Paulo está dizendo basicamente é isso. Quando você tem a lei, ela te dizendo, né, o legalismo da lei, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquele outro, ela na verdade está atentando, né, trazendo tentação sobre a nossa vida, sobre a nossa carne. Porque existe, né, obviamente, aquelas tentações que vêm da parte de Satanás, tem tentações que vêm da parte do mundo, né, enquanto sistema, mas muitas delas vêm da nossa própria carne. Né? Quando Paulo trata aqui de carne, está falando da nossa natureza humana, decaída, que ainda está em nós. Por mais que nós aceitemos a Jesus, por mais que nós fomos regenerados, estamos vivendo uma nova vida. Alguns talvez até já foram batizados com o Espírito Santo, né? Somos uma habitação plena do Espírito Santo, mas ainda assim a velha natureza adâmica ainda está em nós. O processo de santificação não está concluído. Nós só deixaremos a velha natureza, o velho homem, no dia em que tivermos os nossos corpos transformados, né, por ocasião da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse sentido, cada vez que você se liga ao legalismo da lei, você não está andando em espírito e você está trazendo aquela questão das obras da carne para a sua vida. Então, é isso que Paulo está tratando aqui. E nesse primeiro subtópico, ao tratar aqui a respeito de andar em espírito, é interessante que você aborde aí com seus jovens que esse andar em espírito, ele está acessível para todos nós. A partir do momento que aceitamos a Jesus, nós passamos a ser a morada do Espírito. Então ele está conosco. Então é preciso diferenciar esse andar no Espírito, né, viver no Espírito, do ser batizado com o Espírito Santo, do ser cheio do Espírito Santo. A nossa visão pentecostal entende que o Espírito Santo é quem vai realmente nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, como a Bíblia nos diz. Então é ele que proporciona, que possibilita a salvação. De nós mesmos, né, uma pessoa completamente atolada no pecado, ela jamais diria sim ao chamado do Evangelho. Então é necessário que o Espírito Santo atue e haja ali. Então a partir desse momento do sim, daquilo que usando o meu livre-arbítrio então, e a graça de Deus, né, eu digo sim ao Evangelho, o Espírito Santo começa a morar na minha vida, começa a trabalhar na minha vida. Só que aí
há uma segunda bênção, podemos dizer assim, né? John Wesley chamava dessa forma, entre outros reformadores, que seria então o batismo com o Espírito Santo. Então a gente precisa entender, né, que o pentecostalismo crê dessa forma. O Espírito Santo já está em nós. A capacidade de nós andarmos em Espírito, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, que nos convertemos realmente, então nós já temos a possibilidade de andar em Espírito. Obviamente que existem avisos, né, de Paulo, por exemplo, dizendo, né, não entristeçais o Espírito Santo pelo qual estáis selados. Então é possível que a gente entristeça o Espírito Santo, é possível que a gente faça com que ele se afaste, mas a capacidade, não precisa você ser batizado com o Espírito Santo para você andar em Espírito. Todos o crente, salvo, convertido, ele tem essa possibilidade. Então é importante que você diferencie na sua classe que batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção, né, podemos assim dizer, que ela vem como uma capacitação para proclamar o Evangelho. Então ela vai trazer dons, ela vai pegar os talentos que aquela pessoa tem e potencializar eles, tudo para a expansão do Evangelho. Mas o Espírito Santo, para você desenvolver o fruto do Espírito, ele já está contigo mesmo que você ainda não tenha passado pela experiência do batismo no Espírito Santo. E por que isso é tão importante? Andar no Espírito, como diz o primeiro subtópico. Porque essa é a única forma de você não cumprir os desejos da carne. Se o Espírito Santo não estiver habitando em você, se você não estiver nesse relacionamento pleno com o Espírito Santo, então você invariavelmente vai ser levado pela sua velha natureza. Isso, inclusive, é o que diz aqui o segundo subtópico, a luta que existe em nós. Então existe aqui uma luta interior. Há uma ilustração interessante que eu aprendi ainda na adolescência, de que é como se tivessem dois lobos dentro de nós. Eu não recordo agora qual foi o teólogo, né, que explanou isso, mas um dos meus líderes lá de adolescente ilustrou dessa forma e eu nunca esqueci. Então um desses lobos é o lobo do espírito. Ele está ali, está preso, né, podemos dizer assim, né, os dois estão amarrados, estão acorrentados, e nós estamos acorrentados a eles. Então eles vão nos puxar, eles vão nos guiar. Do outro lado está o lobo da carne, o lobo dessa velha natureza. E qual dos dois, né, dentro desse cabo de guerra entre esses dois lobos, qual dos dois vai prevalecer na nossa vida? Aquele que for mais bem alimentado. Então essa foi a ilustração, né, que o líder nos passou naquela época, né, muitos anos atrás, e eu nunca esqueci. Então como que nós alimentamos o nosso lobo do espírito? Como que nós andamos em espírito? Como que nós fazemos com que o espírito prevaleça nessa luta interior? Quando nós praticamos as disciplinas espirituais. Quando nós fazemos uma oração, quando nós fazemos uma meditação na palavra de Deus, quando nós fazemos a leitura bíblica, né, como um todo. Mas tudo isso, né, que são as disciplinas espirituais individuais, somadas às disciplinas coletivas, né, estar no culto, estar ali na comunhão com os irmãos, estar na escola bíblica dominical, né, aprendendo. Então tudo o que você for fazendo, individualmente, coletivamente, tu soma tudo isso e aí você está realmente alimentando o teu espírito. Outras atitudes, como por exemplo, a adoração, né, você ouvir um hino, você assistir uma boa série, né, uma série moralmente sadia, né, um filme cristão, enfim, tudo aquilo que te levar para as coisas de Deus vai estar alimentando o seu lobo do espírito. E ao contrário, né, todas as vezes que você ouvir, por exemplo, uma música profana, né, uma música com apelativos, né, hoje existem muitas músicas aí com linguagem explícita, né, que vão, na verdade, alimentar a tua carne. Elas vão te despertar os desejos, a gente vai ver aqui depois sobre a lascívia, por exemplo, né? A porneia, as porfias, impurezas, né? Tudo isso pode ser despertado por um filme, por uma série, por uma música, por atitudes, né? Então, isso é andar em espírito, é alimentar aquele lado positivo, né? O lado da sua espiritualidade. E aí essa luta acaba sendo vencida pelo espírito. Então, aqui não trata-se de usos e costumes, né? É importante diferenciar que, por exemplo, usos e costumes eles não têm assim um caráter salvífico. Porém, quando nós aplicamos aquelas boas tradições que os usos e costumes foram sendo repassados, né, para nós estamos alimentando o espírito. Né? Trata-se disso. Então, muitas vezes, os usos e costumes hoje eles são rejeitados porque são embalados nessa questão do legalismo. Se você não fizer esse uso e costume aqui, você está condenado, né? Você está perdendo a sua salvação. A salvação vem pela fé, pela graça, pelo sacrifício de Cristo. Então, salvação é uma coisa. Agora, quando você apresenta os usos e costumes da forma apropriada, que é o quê? Uma ferramenta
que vai incentivar o teu jovem, que vai incentivar nós mesmos, né, enquanto professores, enquanto líderes, a alimentar o nosso espírito, a evitar alimentar a carne, então aí ele passa a ser algo excelente. Da mesma forma a lei, né, já foi mencionado aqui em aulas anteriores, a lei em si ela não é ruim, os atos da lei, as obras da lei. Por exemplo, Paulo, quando Tito foi para ser circuncidado, porque eles diziam, você tem que se circuncidar para ser salvo, ele falou, não, não vai se circuncidar coisa alguma. Agora, quando foi para Timóteo ser circuncidado, para abrir portas de salvação, né, portas de evangelismo, né, aí Paulo falou, beleza, vai lá e se circuncida. Então veja, a circuncisão em si, ela é neutra, né? Então da mesma forma os usos e costumes, o que importa é o objetivo dele, a forma como ele está sendo repassado, porque ele pode tanto trazer um legalismo, trazer um aprisionamento para aquele jovem, para aquele irmão, para aquela pessoa, como ele também pode trazer um ato correto, né, um ato libertador aqui de alimentação do espírito e evitar alimentar a carne. Então essa luta, ela existe dentro de nós e aquilo que você alimentar é o que vai prevalecer. Então, professor, muito importante esse primeiro tópico para dar esse contexto, né, a respeito aqui do que Paulo está trazendo, então, desse contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Muito bem, obras da carne, então, a revista nos traz aqui, né, o comentarista expressa como ações da carne, né, mas na Bíblia aqui, na maioria das traduções, traz como obras da carne. E é a mesma coisa, sinônimos. As ações da carne são organizadas aqui em 4 subtópicos, né, que foram aqui colocados por tema, por assunto. Eu até havia pensado, enquanto estudava a respeito dessa organização, né, de como elas aparecem aqui, na quantidade delas, e havia pensado na ilustração do polvo, porque na minha mente eu lembrava que o polvo ele tinha 2 corações, mas depois eu fui saber aí o polvo, na verdade, ele tem 3 corações, né? Mas eu acho que talvez ainda se aplique aqui essa ideia do polvo como uma boa figura para as obras da carne. Veja bem, o polvo, então, ele tem ali seus 3 corações e ele tem seus 8 tentáculos, né? Então são 8 tentáculos e 3 corações. E quando nós olhamos para essa lista das obras da carne, nós vamos ver que tem a prostituição, a impureza e a lascívia como algo central, porque Paulo começa a falar sobre as obras da carne, dizendo, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia. Então aqui está o coração desse povo que é as obras da carne aqui. E o que seria esse coração? Seria tudo que envolve a questão dos desejos sexuais. A sexualidade, né, que é um ponto interessante de você abordar isso com os jovens, foi colocado em nós por Deus para bênção, né, para glorificar a Deus através dessa parte do nosso comportamento. Porém, como tudo foi tocado pelo pecado, foi manchado, então nós tivemos deturpações. E entre essas deturpações, então, Paulo escreve aqui a palavra de prostituição. A prostituição abarca todas as relações sexuais ilícitas. Então, não apenas de fazer o ato sexual por dinheiro, né, que seria o uso mais corrente dessa palavra na atualidade. A outra palavra que Paulo utiliza aqui, impureza. Impureza no grego é porneia. E porneia, ela se refere dali vem, por exemplo, a palavra pornografia, né, como a gente tem hoje. Então, ela se refere a vários tipos. Se prostituição seria as relações, né, o ato em si, a impureza, assim, a porneia seria o ato não praticado, mas o ato pensado. Da mesma forma, a lascívia vai nessa linha, né, a lascívia seria aqueles pensamentos pecaminosos que muitas vezes não são expressos, né, mas eles estão ali e eles acabam sendo também chamados aqui de ações da carne. Obras da carne. Então, todos esses atos, todos esses comportamentos sexuais que não estão, por exemplo, um ato sexual dentro do casamento, né, conforme Deus expressou, tudo isso a gente pode colocar nesse campo, então, aqui, da prostituição, da impureza e da lascívia. E hoje é muito forte isso, né, principalmente nas redes sociais, na mídia, na propaganda, você sempre vai ver, por exemplo, uma pessoa seminua, né, uma mulher, um rapaz, porque isso puxa essa questão da lascívia, puxa essa questão do desejo, e isso é usado hoje para vender, isso é usado para o marketing, isso é usado para destacar, para atrair a atenção das pessoas. Então nós vivemos hoje num mundo cercado por essas questões. E se o jovem, se o crente não conseguir então alimentar o seu espírito, ele muitas vezes acaba ficando refém dessas situações que acabam crescendo na vida dele e levando ali a uma prostituição, né? A uma fornicação, a um adultério. Então é muito importante estar atento quanto
a este problema. E é por isso que eu trago essa ilustração do polvo, né? Porque esse é o coração, né? São coisas que começam lá na sua mente, né? Que começam pequenas, mas que você vai dando vazão àquilo, né? Um pensamento lascivo, um pensamento impuro pode no futuro acabar se transformando num ato de porneia aqui, né, num ato de prostituição. E claro que você pode abordar também, a partir dessa palavra porneia, toda essa questão da pornografia, né, pornografia explícita. Se há toda essa questão implícita, né, no marketing, nas redes sociais, mas hoje também está muito fácil a pessoa, o jovem, o adolescente, ter acesso à pornografia realmente explícita, né? Então isso tudo, como diz, está a um clique, né? Então você pode pegar ali o seu celular e acessar qualquer tipo de site pornográfico. Há 20, 30 anos atrás era mais difícil isso, né? Então haviam filmes, obviamente, né? Sempre estiveram, materiais, revistas, enfim, mas o acesso era mais difícil. E hoje está tudo muito facilitado. Então, infelizmente, né, o coração desse grande povo está batendo cada vez mais forte através da prostituição, da impureza e da lascívia. Aí na sequência nós vamos ter aqui idolatria e feitiçarias. A idolatria e feitiçarias podemos dizer que seria talvez o cérebro desse nosso povo aqui, embora não caiba muito bem essa ilustração do cérebro, porque o povo ele tem 9 cérebros, né? Então ele tem um cérebro principal e mais 8 cérebros secundários ali que estão nos seus tentáculos. Mas, como uma ilustração ali, talvez você possa colocar também que junto com a prostituição, a impureza e a lascívia lá no coração, lá na mente dessa obra da carne, desse grande polvo terrível, nós temos a idolatria e a feitiçaria. Aqui está no subtópico 2, junto com inimizades, porfias e emulações. Então isso aqui tem a ver com toda essa questão do misticismo. Paulo está escrevendo aos Gálatas, que viviam dentro ali de um contexto das religiões de mistério, né, do ocultismo, viviam dentro daquele contexto das mitologias que os romanos haviam trazido, que haviam adaptado lá dos gregos também, né, a própria religião imperial, né, de culto ao imperador dos romanos, a religião do fogo sagrado, que também era muito forte ali em Roma. Então todas essas idolatrias aqui, elas são obras da carne. Paulo coloca aqui como obras da carne. E a feitiçaria, ela está junto. A gente pode pensar dentro da questão assim do ocultismo, né? Feitiçaria hoje seria esses cultos de magia, né? Magia negra, enfim, algo nesse sentido. Mas a origem da palavra feitiçaria, o autor inclusive cita aqui, é farmaqueia, de onde vem a nossa palavra farmácia. Então a feitiçaria aqui, ela está dentro também desse contexto de substâncias ilícitas, substâncias ilegais, né? Aqui eles usavam, por exemplo, se refere a uma bebida que pode se referir a uma bebida que, se usada na medida certa, poderia salvar a vida de uma pessoa. Mas com o passar do tempo foi sendo usada para se referir a entorpecentes que conduziam pessoas a ter visões dos seus deuses. Então lá nos templos de Apolo, por exemplo, né, no oráculo de Delfos, por exemplo, era um local onde saía um fluido da terra, provavelmente gases, né, de uma região vulcânica ali, e esses gases eles eram entorpecentes, eles eram como se fossem lisérgicos, né, e traziam visões ali para aquelas profetias, enfim, então aqueles oráculos, né, estavam realmente tendo visões, mas não eram visões provenientes de Deus, eram visões provenientes dessa farmaqueia, né, dessas substâncias aqui que alteravam a mente. Então aqui tanto a gente pode trazer para essa questão da feitiçaria, desse uso que era feito, como também das drogas como são feitas hoje. Hoje talvez um dos ídolos não sejam mais os deuses antigos do passado, mas o próprio prazer, a própria felicidade, né? Hoje fala-se muito, você tem que fazer aquilo que te faz feliz. Então a felicidade virou um ídolo no coração das pessoas. E para buscar a felicidade, para agradar a este ídolo, talvez o próprio ser humano se coloque como um ídolo, né? Pensando bem, por um certo lado, porque toda essa felicidade é para agradar a si mesmo, né? Então ali você faz o uso de drogas, né? Ou as pessoas fazem o uso de drogas para se sentirem melhor, para terem prazer. Então essa questão também das drogas ilícitas a gente pode colocar. De modo que tudo isso são obras da carne. Depois de idolatria e feitiçarias, a gente começa a ter aqui 8 citações, né, 8 pecados que são no campo relacional. Então são as inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões,
heresias, né, que traz como heresias também é traduzido como facções, e as invejas e homicídios. Então veja, isso seria os tentáculos ali do seu povo, né, nessa ilustração. E todos eles têm a ver então com essa questão relacional. Então os nossos relacionamentos, eles precisam ser relacionamentos também pautados pela vida no espírito, porque senão a gente acaba trazendo as obras da carne aqui para os nossos relacionamentos. Então aqui, eu penso que está bem claro aqui dentro do contexto da lição, né? Você obviamente não vai ter tempo, professor, de abordar devidamente cada um deles, então você poderia talvez aqui propor para eles uma atividade, né? Uma reflexão, aproveitando ali duplas ou trios, e você distribua para cada um deles um desses pecados aqui, dessas obras da carne no que se refere às relações, né? E peça para que eles conversem entre si o que Paulo quis dizer com isso e como que isso afeta a vida deles aqui na atualidade. Então isso é dentro de uma dinâmica, né, uma metodologia ativa chamada aprendizagem aos pares. Então você vai dividir eles ali em pares ou trios, né, dependendo do tamanho da sua classe, e pede para que eles compartilhem então depois com a classe toda aquilo que eles chegaram, né? Que conclusão eles chegaram. E ao mesmo tempo essa atividade ela também faz essa contextualização do texto bíblico com a realidade deles. Então vamos pegar aqui, por exemplo, as pelejas, né? O que seriam as pelejas? Aqui Paulo traz dentro de uma linguagem da época, né, da questão do militarismo, né, seria uma luta, né, uma disputa, uma guerra. Né, que tipo de pessoas hoje desenvolvem essa peleja? Então não é apenas a questão física, né, mas é aquela pessoa facciosa, aquela pessoa que está o tempo todo querendo debater, querendo discutir, né, que nunca está contente com nada, né, está sempre contra alguém, contra alguma coisa. Isso é muito típico dos nossos dias, principalmente na questão das redes sociais, né? Alguém coloca uma foto lá, sempre vai ter algum comentário negativo. Outro dia minha esposa me mostrou um vídeo, né, que viralizou ali no Instagram, as irmãs cantando uma música lá num culto, né? E aí eu falei para ela, pode ver nos comentários, vai ter alguém falando mal disso aí, e vai ter alguém falando bem, e já vão estar brigando, já vão estar em disputas ali. Então são as pelejas, são as dissensões, são as facções. Então isso é muito comum hoje nos nossos dias de rede social. As pessoas ficarem disputando, ficarem se digladiando ali, né, através das redes sociais. E isso são obras da carne, precisamos evitar. Então você traz essa dinâmica, né? Apresente ali para os seus jovens cada uma dessas obras da carne e peça para que eles façam essa contextualização. Tenho certeza que eles vão compreender, né? Compreender bem, porque eles vão falar ali dentro da sua linguagem, vai ficar bem claro e você vai também com isso ganhar aqui um tempo. E por fim, bebedices e glutonarias, né, que está aqui no subtópico 4. Isso aqui é interessante porque quase não se fala da questão da glutonaria. Fala-se muito da bebedice, né? A bebedeira é uma coisa que na nossa sociedade hoje todo mundo fala mal, né? Alguém que é bêbado. Mas alguém que come demais, dificilmente você vai ver pessoas criticando esse tipo de atitude. Então é importante também que tudo isso aqui mostre que há uma falta de domínio próprio, né? Então o apetite, tanto para a bebida quanto para a comida, ele precisa aqui ser encarado como uma obra da carne. E por fim, tópico final, nos aproximando aqui já do final do nosso vídeo, o fruto do Espírito. Dentro dessa questão de fruto do Espírito, né, eu aprendi, eu gosto de trazer dessa forma, do fruto, né, como um fruto único, como Paulo aqui descreve, né, ele diz, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Então ele traz no singular, né? O fruto é tudo isso. Então aqui existem duas interpretações que se pode dar. A primeira é que cada uma dessas palavras que são citadas, amor, alegria, paz, fé, mansidão, temperança, todas elas se juntam como se fosse assim uma bergamota, né? Uma tangerina, não sei como é que você diz aí, né? Mas cada uma delas é como se fosse um gomo dessa grande tangerina que é o fruto do Espírito. Então essa é uma ilustração que você pode utilizar também aí para os seus jovens, né? Apresentar o fruto do Espírito e cada um das suas partes ali como se fosse um gomo. Outra interpretação, porém, diz o seguinte, que o fruto do Espírito é o amor. Porque a regra de Jesus se refere ao amor, né? Quando ele foi resumir ali os versículos, os mandamentos, aliás, ele diz, né? Qual é o mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então o amor é o fruto do Espírito, mas o amor ele se revela, ele se manifesta então dessa forma, né? O amor da alegria, o amor que traz paz, o amor que traz a longanimidade, benignidade, bondade,
O amor que traz fé, o amor que traz mansidão, o amor que traz a temperança. Então são duas formas de se visualizar essa questão do fruto do Espírito. E aqui eu também posso trazer essa sugestão, né? Caso você não tenha feito a sugestão ali no tópico 2, tu pode utilizar essa dinâmica para o tópico 3, de dividir esses 9 gomos aqui do fruto do Espírito entre os seus jovens, né? Para que eles então descrevam como que eles podem apresentar esse fruto do Espírito no dia a dia, né? Ou como que seria contextualizando nos nossos dias, por exemplo, a questão da mansidão, né? E eu tenho certeza também que eles vão ter aqui ideias muito interessantes, né, muito contextualizadas aqui, talvez até testemunhos ali, né, para contar de momentos onde faltou mansidão ou que eles conseguiram, ao andar em espírito, desenvolver também a mansidão. E é muito importante você destacar que o fruto do Espírito ele é algo então que está acessível para todos nós. Aceitamos a Jesus e nós já passamos a produzir esse fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito ele vai crescendo na nossa vida. Então, conforme você é um novo convertido e você vai crescendo na fé, você vai tendo essa maturidade, então você vai desenvolvendo melhor esses aspectos do fruto do Espírito. Então é possível que existam algumas áreas, alguns gomos que precisam ser melhor trabalhados, né? E isso não é demérito algum. Você precisa continuar andando em espírito, vivendo em espírito, para que esse fruto floresça cada vez mais. Ademais, na conclusão, é interessante mencionar que as obras da carne também não são algo que você vai conseguir se ver livre delas para sempre. Tanto que Paulo, quando ele trata das obras da carne, ele diz o seguinte, que essas coisas... Antes já vos disse, os que cometem tais coisas, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então você precisa deixar claro aos seus jovens que cometer estas coisas, vez ou outra, né, digamos, ninguém está livre de um belo dia se irar, né, ter ali a ira. A própria Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Agora isso não pode acontecer que todos os dias aquela pessoa fique irada. A pessoa não está livre, por exemplo, de... fazer aqui uma glutonaria, né? Um dia ali depois do final do culto, né? Tu acabar exagerando um pouquinho. Agora, se todo dia, todo culto você comete aquilo, então você está vivendo na prática do pecado. Então aí temos um problema. Então viver em espírito vai fazer com que você não caia nessas tentações diuturnamente, todos os dias, o tempo todo. Mas você não está livre. Enquanto estivermos neste corpo, nós precisamos alimentar cada vez mais o nosso espírito, mas nós não estamos livres de cair em tentação uma ou outra vez. E aí nós podemos fechar aqui a conclusão da aula com o apóstolo João, onde ele diz, filhinhos, eu escrevo para que não pequeis, mas se vocês pecarem, tendes um advogado para com Deus, Jesus Cristo, o justo. Então, nós precisamos pedir perdão, nós precisamos nos arrepender e nós precisamos buscar em Cristo o desenvolvimento do fruto do Espírito, o desenvolvimento de uma vida no Espírito, para que a gente consiga se libertar cada vez mais das obras da carne e das ações da carne. Eu espero que esses minutos que nós passamos aqui tenham servido para você ter algumas ideias, né, que você pode aplicar aí na sua turma, na sua classe, e eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Continue fazendo esse trabalho, se envolvendo na obra do Senhor. O ensino é uma área que necessita cada vez mais de bons professores, então que Deus continue te usando. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo, se Deus assim permitir.